Olá, amigos e amigas do meu canal aí, canal no YouTube, no Face também, minha página no Face, vocês aí que estão me seguindo aí, curtindo, ouvindo meus vídeos. Quero deixar um abraço para cada um de vocês e é isso, né, irmãos? Como é que estão vocês, amigos e amigas? Tudo bem? Eu não tô tudo bem, não. Tem 3 dias que eu tô com resfriado, febre. Agora que eu tô melhorando. E logo, logo eu vou estar bom. E eu resolvi gravar esse vídeo, irmãos, porque, como eu falo, né, irmãos? Eu torno a repetir, o meu canal não é canal de religião, viu? Isso aqui é um canal de conhecimento, entretenimento. E é isso. Eu não tô aqui quero ser melhor do que ninguém, como eu já falei, e torno a repetir, né, amigo? Para que as pessoas não venham pensar mal de mim, achar que eu estou querendo ser melhor do que alguém. Negativo. Às vezes eu me sinto até o mais pecador dos seres humanos. Mas enfim, eu quero falar hoje, irmãos, nesse meu vídeo, eu quero falar sobre as constelações, né? Mas antes de começar a falar, eu quero pedir a vocês aí no YouTube que vocês dêem uma curtida no vídeo, façam um comentário, compartilhem, para que o canal venha crescer, alcançar mais pessoas. Porque o meu objetivo é alcançar as ovelhas da casa dos hebreus, né, irmãos? Os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são o povo que veio da linhagem de Abraão. Eles são os hebreus. Eles falavam a língua hebraica. Hebraica é aramaica. É o verdadeiro hebraico, o aramaico. É o verdadeiro hebraico. Esse hebraico que esses professores hoje em dia ensinam aí, esses professores judeus, eles ensinam o hebraico com os sinais massoréticos. O que é isso? Sinais massoréticos são coisas que eles acrescentaram. Porque na realidade, irmãos, os judeus, eles não são o povo do Criador não, viu, irmãos? Os judeus são a semente da serpente. Entendeu? Dá para entender, irmãos? Isso, os judeus, o povo judeu, eles são a semente da serpente. O povo do Criador, que o Criador escolheu, são chamados de hebreus. Hebreus era um povo que vivia no deserto, morando em tenda. Entendeu, irmãos? Então, e eles eram da cor escura. Ele era um povo negro. Por quê? Porque eles viviam no sol do deserto. Então eles eram queimados, a pele deles era escura. Só que o inimigo das nossas almas, ele é astucioso, ele é inteligente. O que ele fez? Ele botou os filhos dele, as sementes dele, para tomar o lugar do povo verdadeiro, do eterno. Aí surgiu esses nomes judeus, porque na realidade esse nome judeu, naquela época não existia a letra J, entendeu, irmãos? A letra J, para quem estuda, vai entender muito bem. A letra J, ela foi criada em 1517. Em 1517 foi que surgiu a letra J. Viu, irmãos? Então, esse nome judeus, Jerusalém, José, Jacó, todos esses nomes bíblicos que tem a letra J, é mentira, é engano, irmãos. Engano da serpente. Porque a serpente, ela não ia facilitar nada para nós, entendeu, irmãos? Se apossou. Aí diz que o povo judeu é o povo que o Criador escolheu. Mentira, mentira. Primeiro que a letra J não existia.
O povo do Eterno é chamado de hebreus, os hebreus. Viu, irmãos? Você vê como é que a mentira é muito grande nesse mundo. Desculpa, irmãos. Então, o que sucedeu? Eu quero entrar na questão, irmãos, das constelações. Eu quero falar hoje sobre as constelações. Mas antes, só uma observação. Eu estou aqui sentado, irmãos, como se eu estivesse numa praça pública, viu? Estou falando de ninguém, nem estou diminuindo ninguém, nem estou aumentando ninguém. Eu estou aqui anunciando o Salvador, anunciando a salvação. Estou aqui dando testemunho do Altíssimo, nosso Pai, que nos formou, nos criou. Que antes mesmo de nós nascermos aqui nesta terra, nesse plano material, Ele já nos conhecia. Ele conhece a gente. Então, eu estou aqui dando um testemunho da salvação, dando um testemunho do Altíssimo. Eu estou aqui dizendo, gritando que só Ele é digno de toda a honra e toda majestade e de toda adoração. Só Ele, o Todo-Poderoso, que vive eternamente e que vai viver eternamente, Ele é nosso Pai. Então, nós somos instrumentos na mão dEle. Então, irmãos, deixa eu retomar o raciocínio. Desculpa aí que a minha voz está bem debilitada, né, irmãos? Como eu já falei anteriormente. Tem 3 dias hoje que eu estou resfriado, fortíssimo. E febre também, tem me dado. Mas eu não fui no médico, não. Não fui, não. Eu estou tomando aqui os remédios, estou tomando vitamina C, dipirona, comendo fruta, né? Para me recuperar. Logo, logo eu vou estar recuperado. Então, irmãos, retomando o raciocínio, como eu falei, eu quero falar sobre as constelações. Eu virei para um amigo meu, uma pessoa com qual eu gosto muito. Nós não somos irmãos material, mas eu creio que somos irmãos espiritual. Porém, ele vive dentro do engano, né? Ele é de uma religião aí evangélica aí, né? Ele está dentro da congregação. E não adianta, nada que eu falo entra na mente dele, porque ele, como muitos, estão dormindo dentro do engano. Eu perguntei a ele, eu falei assim, meu amigo, você já ouviu falar na estrela polar? Ele falou assim, já ouvi. Eu falei assim, então, você sabia que a estrela polar é a porta do céu? Pô, ele foi rindo de mim, mangando de mim. Falou que eu tava doido. Falei, que isso, cara? Tu tá doido? O que porta do céu? O que? Vai ler a Bíblia. Ele falou isso pra mim. Eles falam isso, né? Ele manda a gente ler a Bíblia. Eu falei, eu já li a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu já li, reli, já li. Eu conheço tudo que tá ali escrito ali, eu já tenho uma noção do que tá escrito ali. Porém, muita coisa ali é mentira. Eu digo isso com todas as letras. Muita coisa que está dentro da Bíblia é mentira, é engano da serpente. Por que eu falo isso? Porque eu pesquiso, eu vou a fundo, né, irmãos? Eu vou lá no começo, hoje é o começo, lá no começo, lá onde começou tudo, no Evangelho, quando o Messias veio, pregou, morreu, ressuscitou. Aí veio o apóstolo Paulo e pregou, viajou, sofreu muitas coisas para trazer o evangelho até nós, o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, eu pesquiso, eu vou lá a fundo, eu quero saber, eu quero conhecer. Não é porque a pessoa me fala uma coisa eu vou acreditar. Não, negativo, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar para ver. Então, eu cheguei a essa conclusão, e a própria escritura lá diz, né? Na parábola que o nosso Salvador contou, né? A mulher saiu para fazer um bolo, né? E nesse bolo ela botou uma colher de farinha e botou 3 colheres de fermento calcada, né, irmão? Você que lê a Bíblia, você tá vendo dessa parábola lá. O que quer dizer isso? Quem é essa mulher que está falando? A mulher representa a igreja.
A farinha é a boa palavra, é a palavra verdadeira. Ele botou uma colher só, viu? E o fermento, 3 colheres de fermento bem calcada, são as blasfêmias, as mentiras, os enganos, as idolatrias. Tudo isso eles botaram dentro do livro. E o bolo é a Bíblia. O bolo é essa Bíblia aí solada, esse bolo solado aí, cheio de fermento, enganando as pessoas. Então, irmãos, foi por isso que a Igreja Católica, lá no tempo, no concílio de Nicéia, que sucedeu no século III, depois da morte do Machia, no Madeiro, se ajuntaram 318 bispos, né, de várias cidades e fizeram um concílio de Nicéia, foi em 325. Ali foi que eles formaram a Bíblia, ali foi que eles fizeram o bolo. Aí muitos livros eles deixaram de fora, muitos livros que contam a verdade lá do começo, lá do tempo de Adão, até antes de Adão, né? Que conta a história da primeira terra, quando o céu era vermelho, né, irmãos? Quando o inimigo vinha aqui na terra e ia do céu, ele vinha e ia, era aberto o céu, tinha uma conexão, não existia pecado. E o homem ainda não tinha sido feito. Todas essas histórias aí, eles esconderam de nós. Porque o inimigo, dono desse sistema aqui, ele não vai facilitar nada para nós, não facilitam nada. Mas existe um contrato, existe um contrato feito entre o Criador e o inimigo, para que tudo que eles vão fazer aqui, eles têm que falar para nós, eles têm que mostrar para nós, mostrar para as pessoas. Só que eles mostram de uma maneira subliminar, de uma maneira que a gente não venha entender o que eles estão fazendo. Mas eles mostram nos filmes, eles mostram nas novelas, eles mostram no esporte, eles mostram nos desenhos, tudo eles mostram, mas de uma maneira subliminar, de uma maneira que a gente não entende. Mas eles mostram. É porque as pessoas vivem dormindo e não acordam, não entendem nada. Então, irmão, retomando o raciocínio. Aí eu falei para ele, rapaz, a estrela polar, para esse meu amigo, a estrela polar é a porta do céu. E o Criador fechou. Quando o inimigo se rebelou contra o nosso Criador, o que o Criador fez? Fechou a porta, aí botou a estrela polar, 33 graus. Fechou. Aí escureceu tudo aqui, fechou. Aí muitos daqueles seres morreram, mas outros não. Outros foram lá para as profundezas do mar. Outros foram para as profundezas do gelo, lá no Polo Norte, lá para o lado da Antártida também. Tem muitos deles, está tudo escondido debaixo da terra. Mas eles têm tecnologias. E, tipo assim, a estrela polar agora, ela está voltando, viu? Ela está voltando para o verdadeiro norte, o centro da Terra, né? No norte, no extremo norte, ela está voltando porque a porta vai ser aberta para o arrebatamento, viu, irmãos? Tudo isso que está acontecendo na natureza, irmãos, que nós estamos vendo acontecer, esses vulcões acordando, né, irmãos? Terremoto para várias partes do planeta, essas doenças aí, o campo magnético da Terra está esfriando, está diminuindo. Tudo isso aí, irmãos, é um processo do arrebatamento, viu? O nosso Pai, o nosso Criador, ele nos ama nós e está vindo nos buscar. Aquelas pedras Geórgia lá, das pedras guias da Geórgia, né, umas pedras guias da Geórgia lá, que tinha lá nos Estados Unidos, elas tinham um buraco. Em tempos, esses senhores do mundo aí, esses controladores que conhecem muito bem a verdade, eles, de vez em quando, eles iam lá, tinha um buraco nessa pedra, e eles olhavam pelo buraco e eles viam a estrela polar. E também o Sol, tinha outro buraco também que eles viam, o Sol e a estrela polar. Só que, dos tempos para cá, eles foram olhar e não viram mais essa estrela, porque olhava pelo buraco, aí via a estrela lá, então ela estava parada. Mas quando eles foram ver agora, já não viram mais ela lá, pelo buraco. Por quê?
porque ela está andando, ela está voltando para o centro, que ela é a porta do céu. E quando ela voltar, que ela estiver no centro certinho, aí a porta vai se abrir. Porque, irmãos, é como assim, tipo assim, todos os nossos irmãos que já se foram, antes do Salvador ter vindo aqui na terra, quando aqueles que morreram, que são da salvação, eles ficavam na ursa menor, no aprisco menor, lá no mundo espiritual, dormindo, ficavam dormindo no aprisco menor. Que quando o Salvador morreu aqui na terra, que foi lá no inferno, ficou 3 dias lá pregando, para aqueles lá, muitos deles lá não acreditavam não, viu, irmãos? Incrível, né? Mesmo a alma lá no inferno, que é o lugar chamado Sheol, que é debaixo da terra, viu, irmãos? Lá é sofrimento tremendo, e lá o tempo custa passar. Um dia aqui, um dia lá, meu irmão, representa aqui um mês, 30 dias nosso, é um dia lá. Veja como é que lá demora passar o tempo, né? Então, muitos lá já estavam lá, mas não acreditavam, não criam, porque não eram da salvação, viu, irmãos? Era para ser condenados mesmo. Mas aqueles que eram para ser salvos, creram nele. Aí ele pegou aquelas almas lá e botou no aprisco maior, que é a Ursa Maior, a constelação da Ursa Maior. Aí, irmãos, o que aconteceu agora? Depois da vinda do nosso Salvador, todas as pessoas que estão dentro do plano da salvação, que são os escolhidos, desculpa, irmãos, elas, quando morrem, elas vão dormir lá nessa constelação da Ursa Maior, que é o aprisco maior. Estão lá dormindo. E onde fica esse aprisco? Fica perto da estrela polar. Lá fica a Ursa Maior, que é onde estão dormindo nossos irmãos, aqueles que têm a salvação, né? Lá também tem o Ouroboros, né? O demônio que fica nas regiões celestiais, ele também está lá pertinho, lá também da estrela polar. Entendeu, irmãos? Ele fazia, a missão dele era fazer a repetição do tempo. Não vê, irmãos, está escrito, né? Que os que estão dormindo vão ressuscitar primeiro. Não está escrito isso, irmãos? Os que estão dormindo no Altíssimo, né? Porque quando a pessoa é do bem, ela morre, ela sai desse plano material, ela vai dormir, o que é chamado o sono dos justos. Estão dormindo lá no aprisco, na Ursa Maior, a constelação da Ursa Maior. Estão dormindo. E aqueles que não são salvos, e aqueles que são semente da serpente, que o Criador não escolheu eles. Quando eles desencarnam aqui, vão para onde? Vão para o Sheol. Vão lá para o Sheol sofrer lá. E outra, irmão, e lá, as pessoas, as almas lá, elas têm a consciência, viu? Elas sabem por que está lá. Elas sabem o mal que elas fizeram aqui. Elas sabem, elas têm a consciência. A consciência é dada a elas, porque é o juízo delas. Elas sabem por que estão sofrendo. Porque fizeram barbaridades, né, irmãos? Fizeram coisas erradas aos olhos do nosso Pai. Desobedeceram o nosso Pai, né? O nosso Pai não tem nenhum compromisso com essas pessoas, viu, irmãos? É incrível, são as descendentes de Caim. Caim é semente da serpente. Esses pastores aí, eles dizem que Caim é filho de Abel, mas não é de Adão, né? Mas não é não, Caim não é filho de Adão não, nunca foi. Caim era semente da serpente. Que a serpente seduziu Eva e transou com ela e botou a semente dele dentro da Eva. Aí a Eva foi lá, Adão, por amor a ela, também se contaminou com ela, por amor a ela, né? Porque não foi o homem que foi enganado pela serpente, foi a mulher.